Uma vez no hospício cruzaram dois doidos. E um virou-se para o outro e disse: cadê a continência? O outro disse: continência por quê? Por que é que eu vou fazer continência para você? Ele disse: porque eu sou o imperador Napoleão Bonaparte. O outro disse: deixa de tua conversa, rapaz, tu és lá o imperador Napoleão. Quem foi que te nomeou imperador Napoleão? Ele disse: Jesus Cristo. O outro disse: eu? Vai gente na minha casa me jogar coisa na cara. Eu tenho um azar para isso, da peste. Não sei se acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, aperrear ninguém, para converter ninguém a coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa um. E já vi muita gente chegar lá no Nordeste e me profetizar: olha, você dá tanta importância ao folheto de cordel, o folheto de cordel vai se acabar. Uns 10 ou 12 desses que já foram, já embarcaram. E o cordel está lá, viu? Tá certo? Quando eu estava escrevendo o Alta Compadecida, eu fui visitado por um desses que querem me converter. Fui visitado. Ele chegou e disse: eu ouvi falar que você estava fazendo uma peça de teatro. Eu disse: estou. Ele disse: e como é? Eu digo: não, é o seguinte, eu me baseei, eu peguei 3 folhetos da literatura de cordel. O primeiro chamado O Enterro do Cachorro. O segundo, O Cavalo que Defecava Dinheiro. E o terceiro, O Castigo da Soberba. E me baseei neles para fazer uma peça. Ele disse: e a ação se passa aonde? Eu disse: no sertão da Paraíba. Ele disse: tem seca? Eu disse: tem. Tem cangaceiro? Eu disse: tem. Ele disse: rapaz, ninguém aguenta mais isso não. Eu disse: azar meu, né? Se não aguentar, é um assunto que está me interessando, é esse aí. Eu faço uma peça. Ele disse: pois eu. E disse: como é o nome dos personagens principais? Eu disse: Chicó e João Grilo. Ele disse: e como é que vão traduzir isso? Eu disse: eu sei lá, rapaz. Não é. Eu, olha, eu sou escritor brasileiro, eu escrevo para o meu país, para o meu povo. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Mas eu escrevo para o meu povo. Ele disse: pois eu só coloco o nome. Ele era dramaturgo também. Eu só coloco o nome nos meus personagens que possa se traduzir. Eu gosto muito do nome Martim, porque pode ser, na França pode ser Martin, e nos Estados Unidos, Martin. Coitado, rapaz, com essa preocupação, nunca ligaram para ele, nunca lhe traduziram. Ele podia ter botado o nome que ele quisesse, que ele não traduziu de jeito nenhum. E não é que traduziram. Na França, João Grilo chama-se Jean Griot. E nos Estados Unidos, John Cricket. Horrível. Eu acho péssimo. Outro dia chegou, repare que sujeito inconveniente. Ele sabe que eu sou escritor. Chegou na minha casa e disse: eu soube que você está escrevendo um livro, uma coisa muito espantosa. Eu, um escritor. Eu digo: estou. Aí ele disse: rapaz, isso está ultrapassado. Eu digo: ultrapassado por quê? Ele disse: porque o computador agora. Eu digo: olha, pode estar ultrapassado, mas enquanto existir gente como eu gosto de ler, e gosto de ler livro. E eu só gosto de ler deitado. E eu não vou ficar embolando com o computador na cama, não, porque não dá. É muito inconveniente, não é verdade? Pois bem, vai gente na minha casa, tudo considera ultrapassado. Repare, outra vez já faz uns 20 anos. Agora outra coisa, as modas vêm e passam. Tem uma certa vantagem de ter 82 anos, porque há uns 10 anos atrás, ou 20, vinha gente me jogar na cara um pensador canadense, que eu não aguentava mais nem ouvir mais falar no nome, um tal de McLuhan, Marshall McLuhan. Eu já acho antipático o nome, bom, chegou lá. Aí vieram dizer que eu parasse de escrever, porque Marshall McLuhan tinha provado que aí ainda era a televisão. A televisão
tinha tornado o livro ultrapassado. Aí eu disse, e você tomou conhecimento das teorias de McLuhan? Como? Ele disse, não, ele escreveu um livro. Então, eu disse, como é, rapaz? Esse eu não levo a sério, não. Me desculpe, você que para dizer que o livro está ultrapassado, escreve um livro, porque ele não sustentou num programa de televisão, né? É porque ele sabe que a televisão é efêmera e o livro fica, se prestar, não é? Quer dizer, daqui a 20 anos ninguém vai saber mais quem é McLuhan e Cervantes vai continuar, e Dostoiévski vai continuar. Bom, a mim ninguém me enrola, não. Eu sou um sertanejo, tenho os olhos abertos para ser besteira todo dia. Eu estou ficando preocupado, você desculpe minha maneira de falar, eu estou ficando preocupado com as coisas que estão acontecendo assim no Brasil. Olha, quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras, eu fui escolhido para a Academia Brasileira de Letras e fui tomar posse e fui convidado para jantar na casa de um casal rico do Rio de Janeiro. E eu fui com minha mulher, eu fui lá no dia seguinte ao da posse. Aí, eu sou um sujeito de classe média, todo regrado, como na hora. E me esqueci que jantar de rico é tarde, né? Aí, quando eu sou convidado, eu como em casa e lá eu finjo que estou comendo. Mas nesse dia eu me esqueci, não sei porquê. Estava perturbado com a cerimônia de posse da academia, que é uma confusão dos diabos. Aí, cheguei lá e na hora de sair o jantar, começaram a passar salgadinho. Eu nunca fiz tanta falta de educação. Eu não tirava assim educadamente, eu tirava de punhado o salgadinho. Aí, de repente, o dono da casa disse, Ariano, você sabe que salgadinho é esse que você está comendo aí com tanto gosto? Eu não estava comendo com gosto, não. Eu estava comendo com falta de educação e fome. Aí eu disse, é cocatolé, que é um coco que tem lá no sertão. É cocatolé? Ele disse, não, isso é um salgadinho que foi desenvolvido pelos americanos nas Bahamas. Eu disse, pois tem gosto de cocatolé, mas cocatolé é melhor. Bom, finalmente saiu o bendito jantar. Aí quando estava no meio do jantar, reparem como a mulher se dirigiu a mim. Ela disse assim, você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse, já foi aonde? Ela disse, a Disney. Aí foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama assim a Disney. Você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse, não, eu nunca fui, não. Ela disse, foi aos Estados Unidos e não foi à Disney? Eu disse, não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não. Eu nunca saí do Brasil, não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim, esse homem não devia ter sido escolhido para a Academia Brasileira de Letras, não, que nunca saiu do Brasil. Aí daqui a pouco o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse, ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse, foi. Aí eu por dentro disse, essa mulher divide a humanidade em duas categorias, né? Quem foi à Disney e quem não foi. E eu estou desgraçado que eu já... Eu estou desgraçado que eu não fui. Bom, aí passou-se um momento, ela disse, vocês tiveram... Ela tinha 3 filhos adolescentes. Na época, aparentavam 17, 16 e 15 anos. Vocês tiveram dificuldade com a educação dos filhos? Aí eu, não, dificuldade normal. Ela disse, a gente também não. O problema da gente só é o seguinte, é que os professores dos nossos filhos não têm nível suficiente para conversar com eles. Eu disse, bom, é mãe de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Castro Alves, né? Porque os professores não têm nível. Mas vocês vejam a minha inocência. Não era nível intelectual, não, que isso não interessa a ela, não. Era nível econômico. Aí ela disse para mim, outro dia o nosso caçula chegou aqui em casa arrasado.
porque foi conversar com o professor dele sobre o nosso vídeo importado, São de Boris Volkönig. E o professor Ariano nunca, nem sequer, tinha visto um vídeo São de Boris Volkönig. Aí disse ela, agora me diga que respeito um estudante pode ter por um professor que nunca, nem sequer viu um vídeo São de Boris Volkönig. Aí eu me acovardei, eu já não tinha ido à Disney, eu disse, é mesmo. Além de não ir à Disney, não saber o que era um vídeo São Boris Volkönig, era demais, eu disse, é mesmo. Morrendo de medo que ela perguntasse qual era a diferença do vídeo São Boris Volkönig para os comuns, que eu não saberia dizer. Pois bem, então, é contra isso que eu me volto, tá certo? Quer dizer, a gente está ficando... Porque a gente ri, porque a história é engraçada, mas o que está por trás disso é uma quantidade de ideias frívolas, não é? Uma visão superficial do mundo e do ser humano, que é uma coisa perigosa. Olha, Machado de Assis dizia que no Brasil existem dois países diferentes, o país oficial e o país real. Eu interpreto, não sei se forçando um pouco o pensamento de Machado, eu acho que o país oficial é o nosso, é o dos privilegiados. E o país real é o do povo. E ele dizia, o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e burlesco. Eu sei que ele estava movido por uma justa indignação, e não é totalmente burlesco, não. Mas se a gente não abrir o olho, a gente fica. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não levar em conta a verdade do Brasil real, a gente vai terminar como essa mulher. Vai ficar do lado da Disney e do vídeo só de Boris Volkönig. Eu não sei se é por identificação, mas eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu tenho um primo, Saul. Uma vez ele disse para mim, Ariano, na família da gente, quem não é doido, junta pedra para os doidos jogarem no povo. E eu não sei se é por isso, mas eu tenho um interesse por doido danado. Porque eles veem as coisas de um ponto de vista original, não é? E isso é uma característica do escritor também. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum, ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. E o doido é danado para revelar isso. O nosso presidente falou do fato, meu pai governou a Paraíba de 1924 a 1928. Então, meu pai, quando governador, construiu um hospício e colocou no hospício o nome do maior psiquiatra brasileiro da época, que era um médico chamado Juliano Moreira. E meu pai colocou o nome de Casa de Saúde Juliano Moreira. E no dia da inauguração, ele muito orgulhoso da obra que tinha feito, e o Juliano Moreira foi o precursor no Brasil da chamada psicoterapia pelo trabalho. Então, meu pai chegou lá, os médicos todos de branco, e entraram os doidos com os carros de mão que tinham sido adquiridos pelo governo para iniciar a tal psicoterapia pelo trabalho. Aí, e um dos doidos estava com o carro de mão de cabeça para baixo. Aí papai chamou e disse, olha, não é assim não que se carrega, é assim. Ele disse, eu sei, doutor, mas se eu sei assim, eles botam pedra dentro para eu carregar. É uma coisa de gênio. É um gênio, né? O sujeito, a cabeça pode dar. Isso não é doido. Não, na verdade,
Pode ser doido. Sabia demais. Aí, então, essa é a minha admiração por eles. E a minha cidade do sertão da Paraíba é bem pequenininha, Taperoá, onde se passa a ação, se desenrola a ação de quase todos os trabalhos que eu escrevo. E, como toda cidade pequena do interior, nós temos lá o bêbado oficial, o doido oficial, não é? O herege, o sertanejo, de modo geral, é muito religioso, mas lá temos o herege. Ele, aliás, já não é mais vivo, não. Galdino do Borges. Pois bem, o doido oficial chama-se Manuel Bento. Um dia chegaram, mais ou menos na época de outubro ou novembro, seca danada no sertão do Cariri, que é o meu, um sol de meio-dia, e Manuel Bento estava diante de um muro bem comprido que tem lá, com o ouvido encostado no muro, ouvindo assim, escutando atentamente. Aí passou uma pessoa, imitou, ficou também. Daqui a pouco tinha umas 5 ou 6 pessoas, todas. Aí daqui a pouco me disse, realmente eu não estou ouvindo nada. Ele disse, desde manhã que está assim. Eu tenho um amigo espanhol que ele vive quebrando as cristas comigo, porque ele diz que espanhol é mais bonito que português, e eu digo que é o contrário, português é mais bonito. Aí ele disse para mim, português é espanhol sem ossos. Aí eu disse a ele, você deixa de conversa, que espanhol é uma língua que tem sílaba demais nas palavras e palavras demais nas frases. E repare se não é mesmo. Repare, em português, manhã, em espanhol, manhã, não. Tem mais uma sílaba. Né? Desespero, desesperação. Aí eu disse para ele, eu zonando com ele, eu digo, veja, sabe como é aquele nomão, aquele vestido que as mulheres usam aqui, tomara que caia, né? Eu disse em espanhol, é Plaza Dios que venga abajo. E aquele nomão grande, aquele insulto grande, hijo de una muchacha que se ha olvidado de los consejos de su madre. Então, aí eu estava dizendo lá em Fortaleza, eu digo, olha, vocês pedem, vejam bem o absurdo que é inglês. Se eu mostrar isso aqui ao analfabeto mais ignorante de Campinas, eu digo, o que é isso? Ele diz, é um copo. Mas em inglês não é não. Em inglês é glass. Agora me diga, isso tem jeito de glass. Principalmente porque, além do mais, é uma língua pobre, o inglês, porque glass quer dizer vidro e glass quer dizer copo. Então, essa aqui eu vou dizer um glass de plástico. Um vidro de plástico, né? E se for de vidro, eu vou dizer um glass de glass. Não é? Mas, embora isso é lá língua, Deus me livre. Graças a Deus eu nasci num país que fala português. O presidente de Portugal, Mário Soares, me deu uma condecoração lá e coisa. Aí no dia que ele me deu essa condecoração, aí me convidou para eu ir para Portugal. Aí eu disse, presidente, olha, eu nunca saí do Brasil, não. Eu nunca saí. Mas se um dia eu sair, eu vou para Portugal. Porque na Europa é o único país que tem o bom senso de falar português. Ele aí ficou todo orgulhoso, ele disse, não falam muito bem não, mas falam, né? Os portugueses não falam bem mesmo, não. Agora houve mais uma reforma aí, né? Eu estou dando na vida com essa reforma. E querem me obrigar a escrever de um jeito. Olha, eu já passei por 4 reformas. 4 reformas da língua portuguesa. Isso é um absurdo. O francês só teve uma reforma no século XVIII. E pronto, acabou, não faz mais. Eu só já passei por 4. Eu até aceitei, eu era professor de português, era forçado a aceitar. Mas até que um dia eu me rebelei. Eu abri uma enciclopédia
Estava meu nome escrito lá, com C cedilha. Aí eu fui procurar Aurélio, que era um dos autores principais da reforma, Aurélio Buarque. Eu digo, Aurélio, que negócio é esse, rapaz? Ele disse, não, é porque o seu nome é indígena e os nomes indígenas se escrevem com C cedilha. Eu digo, quem decidiu isso? Os índios não tinham nem língua escrita, como é que você sabe? Que quando ele disse Suaçu, não era com C cedilha, e não com 2 S. Não, senhor, o nome é um patrimônio. Estava o meu nome e o do meu pai. Todos dois lá com C cedilha. Suaçuna com C cedilha parece marca de cobra. Não parece. Né? Jararaca, Cascavel, Suaçuna. Não, vocês não. Quem manda que sou eu. Pois bem. E aí então agora estão querendo mudar de novo. Não pode não. Pode não, é demais. Na Universidade Federal de Pernambuco, e depois da aula, os estudantes começaram a me pedir para tirar retrato, né? E dar autógrafo, essas coisas que a juventude gosta de fazer. Aí chegou uma moça junto em mim, eu disse, minha filha, como é seu nome? Ela disse, Ruedia. Eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-Y-D-J-A. Depois não, para Ruedia, de lá. Atrás de Ruedia, outra. Eu disse, como é seu nome? Ela disse, Ruemita. Eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-M-Y-T-T-A. Eu disse, você é irmã de Ruedia? Ela disse, como foi que você adivinhou? Como foi que... É claro que tinha que ser. Mas o melhor de tudo foi que atrás de Ruemita e Ruedia tinha um rapaz que parece que ouviu minha conversa com as duas e deve ter pensado, esse homem é analfabeto. Porque quando chegou a vez dele, eu disse, como é seu nome? Ele disse, Hugo, H-U-G-O. Soletrou também. Eu não me dou bem com o telefone, não. Eu não falo nem do celular, que esse para mim é uma praga. Não é? Engraçado que o jornal outro dia, para todo canto que eu vou, eu carrego essa caixa de óculos. Aí o jornal do Recife botou, Ariano Suassuna está aderindo à modernidade. Para todo canto que ele vai, carrega o celular. É isso. Então, eu não aderi nem ao convencional, eu tenho agonia daquela fala de taboca rachada, né? No ouvido da gente, e a pessoa não está nem lá, a gente não vê a pessoa, não é? Eu não gosto. E outra coisa, telefone comigo tem que ser no estilo clássico. Tem que dizer alô, para eu dizer quem fala, como é por aí. Pois bem, eu, por falta de opção, me formei em Direito. Depois eu me formei em Filosofia, que para essa eu tinha vocação. Aí, quando eu me formei em Direito, não tinha emprego. Um dos maiores juristas lá do Recife me chamou para eu trabalhar no escritório de advocacia dele. E eu fui. Foi um dos tempos mais infelizes da minha vida. Nunca sofri tanto. O homem que me chamou para trabalhar chamava-se Murilo Guimarães, era professor de Direito da universidade e era advogado. E eu fiquei trabalhando com ele no escritório dele. Aí um dia, eu estava no escritório, por acaso eu estava perto do telefone, o telefone tocou, eu atendi, e o homem veio dizer alô, o homem disse logo, quem fala? Aí eu disse, Ariano Suassuna. Ele disse, desculpe, não é para ir não. Aí eu disse, meu Deus, ele queria falar com o doutor Murilo. Fiquei com aquilo lá, aí toca o telefone, era o mesmo homem, eu atendi. Ele disse, quem fala? Eu disse, Murilo Guimarães. Ele disse, como vai você, Murilo? Eu disse, eu não sou o doutor Murilo, não. Ele disse, por que
é que diz que é? Eu digo, porque quando eu digo meu nome, o senhor desliga. Aí houve uma pequena pausa lá, porque o próprio homem já estava ficando acanhado e confuso. Aí ele disse, vai chamar Murilo. Eu disse, doutor Murilo não está não. Ele disse, ele demora? Eu disse, eu acho que demora. Ele foi para a Europa. Ele disse, e por que o senhor não disse logo? Eu disse, porque o senhor não perguntou. Ele disse, e tem algum auxiliar dele aí? Eu disse, tem sim, senhor. Ele disse, quem é? Eu disse, Ariano Suassuna. Eu disse, o senhor não sabe nem atender o telefone? Pois bem, como vocês veem, eu sou um contador de história, o que eu sou mesmo é isso. Mas vou contar outra história de telefone. Eu comecei minha vida como professor de português aos 17 anos de idade. Eu comecei a dar aula de português. Aí, na escola onde eu ensinava, tinha um contínuo que tinha um desses nomes brasileiros estranhos. Ele chamava-se Clomilton. A mãe dele chamava-se Clotilde e o pai Newton. Aí fizeram contração da preposição Clotilde com o artigo Milton. Clomilton. Então, ele chamava-se Clomilton. E Clomilton era gago. E eu brincava muito com ele. Quando foi um dia, eu fui telefonar para lá. Eu liguei para o telefone da escola e ele atendeu. Eu vi logo que era ele, porque ele disse, alô? Aí eu disse, Clomilton é Ariano. Ele disse, doutor Ariano, peraí que eu vou chamar. Eu disse, Clomilton, peraí, espera aí, que eu, apressado danado, eu não já disse que vou chamar. Aí deu uma volta na escola, voltou e disse, doutor Ariano não está aqui não. Eu digo, eu sei que ele não está aí. Ele disse, se sabe, por que é que pergunta? Eu disse, Clomilton, deixa de ser doido. Quem está falando é Ariano. Ele disse, agora danou-se tudo. Ele telefona para ele mesmo e o doido sou eu. Aí eu disse, Clomilton, peraí, rapaz, eu vou te explicar como foi tudo. Aí, como eu brincava muito com ele, disse, não, eu já entendi. O senhor está aí sem ter o que fazer e dando trabalho a quem está culpado. Botou o telefone lá e eu não consegui ligar. Bom, eu não sei se isso acontece com vocês. Eu não vou na casa de ninguém, convencer ninguém a fazer coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa uma pessoa para me dizer o que é que eu devo gostar, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo ler. Olha, eu não sei o que é isso não. Que é o que falta de sorte. Uma vez, vocês não vão acreditar, uma mulher foi na minha casa e disse assim, eu vim hoje aqui lhe dizer um bocado de coisa que você não vai gostar. Eu disse, então não diga. Não custa nada. Você já sabe que eu não vou gostar. A primeira coisa que ela disse foi o seguinte, ela disse, você nasceu no mês de junho, não foi? Eu disse, foi. Ela disse, em que dia? Eu disse, 16. Ela disse, signo de Gêmeos. Você sabe que todo mundo que nasce no signo de Gêmeos tem duas caras. Ela me acusou de falsidade. Rapaz, que moça bem educada. Aí eu disse, e você acha que se eu tivesse duas caras eu usava essa? Tá vendo? Pois bem, então vai muita gente na minha casa me converter. E tem uns adeptos, porque o avionismo, hoje eu chamo assim, porque está se tornando uma verdadeira fé. O avionismo. Tem muita gente que vai me converter, sabe que eu não gosto de avião, vai me converter ao avionismo. Um dia eu ia fazer uma viagem
do Recife para Salvador, e eu ia de carro. Aí lá foi um adepto do avionismo, foi lá na minha casa, mas eu soube, repare, que inconveniente, ele não tem nada com isso, né? Eu soube que você vai daqui para a Bahia, de carro, e eu vou. Você sabe que hoje, estatisticamente está provado, que dá mais desastre de carro do que... Repare que me agorando, né? Dá mais desastre de carro do que de avião. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Disraeli, primeiro-ministro inglês da Rainha Vitória, Disraeli foi um dos homens mais inteligentes da época dele. E ele dizia que tem 3 tipos de mentira. A mentira comum, a mentira deslavada e a estatística. Que era a mais grave de todas, né? Aí eu digo, você começa com enrolada. Eu quero saber o seguinte, estatisticamente está certo, pode dar mais desastre de carro do que de avião. Eu quero saber o seguinte, pegue 50 desastres de avião e 50 de carro e veja quem foi que teve mais sobrevivente. Não é? É isso aí, é o que eu quero ver, é isso aí. O negócio de se estatisticamente dar mais, eu quero lá saber disso. Pois bem, aí ele não ficou satisfeito, não, disse, mas rapaz, você vai aí num carro nessas estradas, o carro cai num buraco, você é capaz de morrer. Aí eu disse, pior é avião, para onde ele vai o buraco acompanha. Pois bem, aí esse rapaz foi preocupado, falando de um sotaque esquisito. Ele disse, bicho, eu vim para cá, bicho, porque tu estás ficando ultrapassado. Bicho, tu ficas falando aí do rock, eu pronuncio as palavras como eu vejo escrito, tá entendendo? Ele disse, o negócio agora é o punk e o funk. Ele disse punk e funk, mas eu digo punk e funk, é como está escrito. Aí, outro dia eu fui dar uma aula no colégio, cheguei lá, estava uma faixa. No dia do estudante, o colégio tal oferece a seus alunos uma aula show do professor Ariano Suassuna. Eu disse, tira a faixa, senão eu não dou aula. Eu não dou aula show, não. Eu dou aula espetáculo. Na minha terra, show é uma interjeição de espantar galinha. Tá certo? Não dou, não. Aí... está ficando ultrapassado. O negócio agora é o funk e o punk. Aí, para me converter, me mostrou a seguinte obra-prima, viu? Eu estou aqui no ambiente de professor, não preciso dizer, existiram no século XX 2 físicos, um chamado Rutherford, o outro chamado Bohr. Pois bem, esse foi o tema que o rapaz lá pegou para fazer o funk dele. Ele pegou a guitarra assim para me mostrar, aí pegou, começou. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Modelos atômicos. Rutherford, Bohr. Aí, veja que coisa imaginosa. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Toda parede espera um prego. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Agora, vejam a novidade da segunda estrofe, viu? Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. Rutherford, Bohr. Rutherford, Bohr. Modelos atômicos. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Rutherford, Bohr. Eu tenho orgulho. Chegar aos 84 anos assim, animoso e bem-humorado, isso é uma façanha e eu me orgulho. Outro dia eu fui ver um espetáculo do ator cômico. Não era daqui, não.
Pois bem, eu não dei uma risada. Ele só fazia dizer palavrão. Fazia dizer palavrão. E não tinha novidade nenhuma para mim. Eu, inclusive, eu conhecia todos os palavrões que ele disse. E eu conheço até mais do que ele, porque eu sou de origem rural e de formação urbana. Eu conheço as obscenidades daqui e do interior do sertão. Ele só conhecia as da cidade. Não teve novidade. Eu não gosto, não. Eu não gosto, não. Tá certo? Eu só gosto de obscenidade quando é dito com inteligência. Pois bem, outro dia, eu fui assistir um pastoril. Daqui, nosso. O sujeito fez uma coisa ótima. Eu me lembrei agora que eu estava apresentando os músicos e coisa. Eu me lembrei. Ele foi apresentar as pastoras. Aí disse: está aqui 5 pastoras. Pata, Peta, Pita, Pota e Creusa. Assim eu gosto, não é? Não diz a vulgaridade e a gente... Pois é. Eu conto sempre também uma história do sertão, uma história do sertanejo, né? Que o pessoal diz que no sertão da Paraíba, na minha terra, estava um profeta numa feira. O profeta profetizando o passado das pessoas. As pessoas pagavam R$10 a ele e ele ficava... Aí chegou um sujeito da cidade, um sujeito implicante, disse: isso não é verdade não, isso é charlatanismo. Ele ficou indignado, é claro, o ganha-pão dele, né? Mas disse: não é verdade, quer ver eu lhe provar que é verdade? Quer que eu lhe diga onde está seu pai, agora, nessa hora? Aí o sujeito disse: como é, rapaz? Você vai me dizer onde é que está meu pai, a essa hora? Ele disse: ele está, se você disser, eu acredito. Aí o profeta concentrou-se assim e disse: seu pai está em Campina Grande, tomando cerveja num bar. Aí o comadre disse: rapaz, você quebrou a cara. Eu aceitei de propósito. Meu pai já morreu há 12 anos atrás. Aí ele disse: quem morreu foi o marido de sua mãe. Seu pai está lá. Pois bem, e o povo brasileiro é todo assim também. Mas você veja, o povo brasileiro, como o povo é corajoso e bem-humorado. Eu admiro isso do povo brasileiro. Eu tenho um amigo francês, ele disse: Ariano, eu conheço vários povos do mundo. O povo brasileiro é o único que zomba de si mesmo. E é mesmo, não é? A gente tira brincadeira até com a desgraça do Brasil. Pois bem, eu vi uma aqui, eu vi na televisão, eu achei genial. No dia que a gente perdeu tudo, lascou tudo, aí, vou pedir perdão, aí apareceu nessas coisas que tem agora, que eu não sei bem o nome, negócio, Google, cheio de coisa. Outro dia disse para mim: você está no Twitter? Bom, num desses troços aí apareceu. Eu sei que eu vi lá, não sei o nome não. O camarada fez um verso que eu achei uma maravilha. Ele disse: a Alemanha bebe cerveja, o Brasil bebe pitu. A Alemanha toma na taça, o Brasil toma na rima. Eu não gosto de quem mente para prejudicar os outros. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. Não é? O mentiroso lírico. Uma vez um jornalista me perguntou se dos meus 2 personagens mais conhecidos, se eu me identificava mais com o João Grilo. Eu disse: é nada, é com o Chicó, com aquelas mentiras dele. Eu me identifico muito mais. E astúcia eu não tenho nenhuma. Mas mentir eu minto. Eu minto. Agora mesmo eu estou cultivando um mentiroso lá em Pernambuco. É um sujeito ótimo.
Ele inventou que o pai dele é o maior produtor de mel de abelha do estado, porque ele conseguiu fazer um cruzamento de abelha com vagalume. E os mestiços trabalham de dia e de noite à luz das velas. É mentira, mas é uma coisa que devia existir, não é? Então não existe, a gente inventa. E os escritores são assim também. Os escritores são assim também. A gente não se conforma. Mas na minha vida não me acontece nada. Eu não sei se vocês já notaram. Tudo o que é ruim de passar é bom de contar. E tudo o que é bom de passar é ruim de contar. Se a vida de vocês, nesse ano agora, foi toda boa, experimente contar a um amigo. Vocês dizem, olha, no dia 1º de janeiro foi ótimo. No dia 2 de janeiro foi melhor ainda. No dia 3, tranquilo. Ele só aguenta até o dia 4. Tá certo? Agora, se vocês passarem por uma situação difícil, vocês vão ver que é bom de contar. Então, na minha vida não acontece nada. Se eu não mentir, o que é que eu vou contar? Eu gosto de contar a história, não é? Gosto de contar a história. Sou um contador de história. Tem um ditado brasileiro que eu acho uma coisa ótima. O pessoal diz, os próprios brasileiros dizem, você faz um convite a um brasileiro, se ele disser, eu vou, pode ir ou não. Mas se ele disser, eu vou fazer tudo para ir, pode ter certeza que ele não vai. Tá certo? Eu sou assim. Eu digo. Pois bem. Aí eu contei já essa história por aí também. Negócio de escrever carta. Eu gosto muito de receber carta. Aliás, está ficando fora de moda, né? O computador está acabando. Mas eu ainda recebo carta. E eu gosto. Mas eu não tenho tempo de responder tudo, não. Eu sou um sujeito muito ocupado. Aí, quando eu me encontro com as pessoas, a pessoa diz, não recebeu minha carta, não. Aí eu digo, recebi e respondi. Tá certo? Ele sabe que é mentira. Eu sei que ele sabe que é mentira. Ele sabe que eu sei que ele sabe que é mentira. Mas ele é brasileiro como eu, então ele entende que o que eu quero dizer é o seguinte, eu não respondi sua cara não, mas eu gosto muito de você. Pronto. Não é? Pronto. Aí pronto, fica assim. No ano de 1981, eu li um artigo de Gandhi, o grande líder indiano. Ele já tinha até morrido, mas eu li o artigo em 1981. Até 1981 eu usava paletó e gravata. Mas aí quando eu li esse artigo de Gandhi, nesse artigo ele dizia que um indiano pertencente às classes privilegiadas, mas que amasse o seu país e o seu povo, não deveria nunca vestir uma roupa feita pelos ingleses, aquela roupa convencional, por 2 motivos. Primeiro, porque estaria se acumpliciando com os invasores do país dele, com os ingleses. Em segundo lugar, porque estaria tirando das mulheres pobres da Índia um dos poucos mercados de trabalho que elas ainda tinham, a costura. Desde que eu li isso, eu digo, eu não uso mais gravata, não há quem me faça, tá certo? Aí, perguntei a Zélia, a minha mulher, eu digo, me arranja uma costureira popular. Aí ela me arranjou uma figura ótima chamada Edith Minervina de Lima. Aí eu disse, Edith, aí eu disse a ela como era que eu queria. Eu quero um casaco. Aí eu usava 3 cores. Azul, uma roupa de mescla azul, uma roupa branca e uma caque.
Aí Zélia comprou um pano dessas 3 qualidades, ela fez uma roupa igual a essa, 3 roupas, e eu fiquei usando desse jeito. Mas aí eu fui eleito para a Academia Pernambucana de Letras. Aí eu não quis também estar criando problema, porque todo mundo lá vai de paletó e gravata. E o fato de não botar gravata começou a me criar problemas, mas problemas que eu enfrentava, porque eu também sabia que estava criando problema para os outros. Tá certo? Aí eu chamei a Edith, a costureira, eu disse: Edith, me faça uma roupa daquele mesmo jeito das outras, sendo que com pano preto. Aí Zélia comprou um pano igual a esse e ela fez. E eu fui de camisa. E eu botei até aqui para tá certo? E aí não fizeram problema não. Me deixaram, eu entrei, fiz meu discurso, tomei posse lá. Alguns anos depois, uns 3 anos depois, o presidente de Portugal, que era Mário Soares, nessa época, me deu uma condecoração lá, uma medalha chamada Medalha do Infante Dom Henrique. E ele ia ao Recife e resolveu me entregar lá. Aí na cerimônia eu recebi o convite para ir para essa cerimônia onde ele ia me entregar a medalha. E embaixo tinha escrito: traje esporte fino. Eu digo: meu Deus, o que diabo é esporte fino? Eu não sou muito esfareado dessas coisas. Aí eu imaginei o seguinte: eu digo, eu vou com a camisa, o casaco preto da academia, que vai ser responsável pela finura, não é? E o meu time lá em Pernambuco é um esporte. Aí, e as cores deles são preta e vermelha. Aí eu disse, aí pedi a Zélia, me arranjou a camisa vermelha, ela arranjou, viu? Eu aí fiz esporte fino. Só te dar aqui. Então, eu coloco, além de me disfarçar de Ariano Suassuna, eu coloco também para homenagear. Quando eu estou achando que o público é um público distinto, fino, eu boto o esporte fino de hoje, de esporte fino, para homenagear vocês. Agora, deu um problema, foi quando eu entrei na Academia Brasileira, porque aí tem um fardão lá, que é todo bordado de ouro. Aí quando eu estava, faltava 1 mês ou 2 para a minha posse, me telefonou uma figura, se ele já morreu, me perdoe, que eu não gosto, mas uma figura desagradável, falando no sotaque desagradável, me telefonou lá para o Recife. Alô, é a sua senhora? Eu disse, aqui é o Francesco, o alfaiate exclusivo. Da academia. E eu estou te telefonando para tu me mandar as tuas medidas, porque eu vou querer eu vou ter que fazer o teu fardão. Está falando aí, o meu, quem vai fazer é Edith. Tá certo? Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui professor de filosofia da arte há muito tempo. E uma das coisas que eu mais me encanta, uma das coisas que mais me encantava e me encanta ainda hoje, é que o povo brasileiro gosta muito de rir. E gosta de fazer rir. Não é? Eu gosto de rir, gosto de fazer rir. Você não sabe como eu fico contente quando eu digo essas besteiras que vocês acham graça. Eu fico contente. Molière dizia uma coisa que eu acho, uma frase que eu acho ótima. Ele dizia: não existe tirania que resista a uma gargalhada que dê 3 voltas em torno dela. Vocês, não sei se vocês viveram as ditaduras, eu vivi as duas. Estou falando da ditadura de Getúlio Vargas e da ditadura militar
E Getúlio viveu no tempo do nazismo e do fascismo. E havia pessoas que queriam que Getúlio enveredasse por essa linha. E o ministro dele, no tempo se chamava ministro da Guerra. Era um general até meu conterrâneo, porque era nordestino. Ele não era paraibano como eu, mas era alagoano. Era o ministro da Guerra dele. Chamava-se o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Então, o povo brasileiro inventou que o ministro da Guerra nazista, da Alemanha nazista, convidou o ministro da Guerra do Brasil, que era Góes Monteiro, e o ministro da Guerra da Itália para irem visitar Berlim, para lá tomar conhecimento da organização e da disciplina das Forças Armadas alemães. Aí diziam que chegaram lá, quando chegaram, colocaram cada um com a escolta de 10 soldados. Góes Monteiro com 10 brasileiros, o italiano com 10 italianos e o alemão com 10 alemães. E subiram num daqueles bombardeiros, aviões de transporte de tropas, subiram no avião, quando estavam lá a 10 mil metros de altura. Aí o ministro da Guerra alemão disse: eu vou dar a vocês uma demonstração da disciplina do povo alemão e do exército alemão. Aí disse, chamou um soldado lá dos 10 dele, fez uma continência perfeita. Aí ele disse: você ama a Alemanha? Ele disse: amo. Respeita o nosso Führer Adolf Hitler? Respeito. Pois então pule de cabeça aí, sem paraquedas. O soldado pulou. Aí o italiano sentiu-se mal, chamou o dele: você ama a Itália? Amo. Respeita o nosso Dulce Mussolini? Respeito. Então pule de cabeça. O italiano pulou. Aí Góes Monteiro chamou o brasileiro. Pá, fez uma continência lá. Aí ele disse: você ama o Brasil? Amo. Respeita o nosso chefe nacional, Getúlio Vargas? Respeito. Então pule de cabeça sem paraquedas. Ele disse: mas é possível, 9 horas da manhã tu já estás bêbado, Góes. E é verdade, ele gostava mesmo. É possível, 9 horas da manhã, Góes Monteiro já está bêbado, não nada. Agora, no tempo da ditadura militar também tinha umas histórias ótimas, que para nós professores dá muito bem, porque um deles tinha fama de burro. E era. E era mesmo. Mas aí, quando foi um dia, ele ia visitar uma escola no dia seguinte. Aí os assessores disseram: presidente, uma coisa que fica muito bem, que causa muita simpatia, é fazer perguntas aos meninos. Ele está doido? E se eu não souber responder a resposta? Aí disseram: não, a gente prepara. Aí prepararam você chama um cola aqui, né? A gente chama fila. Prepararam uma fila lá para ele, com as perguntas e a resposta. Então, quando ele chegou lá, nós um dia na escola, ele filando, né, pro jogo de bola. Quem descobriu o Brasil? O menino disse: Pedro Álvares Cabral. Ele disse: muito bem. Em que dia? 22 de abril de 1500. Eu disse: muito bem. Quem celebrou a primeira missa? Frei Henrique de Coimbra. Ele disse: muito bem. Disse: agora vamos para o campo das ciências naturais. A quantos graus ferve a água? O menino disse: 100 graus. Ele disse: não, senhor, 90 graus. Aí o menino disse: 100 graus. Ele disse: 90 graus. Aí a professora, coitada, morrendo de medo, disse: presidente, o senhor me desculpe, mas a água realmente ferve a 100 graus. Ele aí olhou e disse: ah, é mesmo?
Quem ferve a 90 graus é o ângulo reto. Agora vocês imaginem, olha, o sujeito que inventou uma história dessa é um gênio, não é? É um gênio. Agora, eu fico admirado, porque essas histórias correm o Brasil, da Amazônia ao Rio Grande, e ninguém descobre quem é o gênio, não é? Que inventa essas histórias. Eu acho o povo brasileiro extraordinário para essas coisas. Contavam dele também, outra muito boa. Disseram que ele viajou um dia para a Europa e foi viajar de trem da Espanha para a França. E ele estava no mesmo vagão com Picasso, não é? O grande pintor espanhol, e com Stravinsky, o grande músico russo. Aí eles estavam no vagão, quando foram passar a fronteira da Espanha para a França, todos três estavam sem documentos. Aí foram presos. Aí Picasso disse, olha, não me prendam não, porque eu sou o pintor Picasso. Você não prove. Picasso disse, me deu aí uma folha de papel e uma caneta, né? Ele aí desenhou uma tourada assim rapidamente. Aí olharam e disseram, é Picasso mesmo, pode ir, está solto. Aí Stravinsky disse, por isso não, porque eu sou o grande compositor Stravinsky. Diz, prove. Ele pegou, traçou uma pauta assim, botou as primeiras notas da suíte Petrústica, né, que é uma grande música de Stravinsky, muito conhecida. Aí disseram, é Stravinsky mesmo. Aí ele disse, não, então me solta, porque eu sou o presidente do Brasil. Disse, então prove. Ele aí sentou-se numa cadeira, pensou 40 minutos. Aí disse, não me ocorre nada. Aí disseram, pode soltar, é ele mesmo. Ao começar meu trabalho de escritor, não digo que já tivesse uma consciência clara do que afirmei até aqui, mas na noite criadora da vida pré-consciente do intelecto, eu já sentia que devia escrever como se a sorte do meu país e de meu povo dependesse do que eu fizesse. Não tendo poder político nem econômico, achava que isso era o que podia fazer. Um romance, um teatro, uma poesia, que pelo menos não aviltassem o nosso país. Porque estão aviltando, viu? E estão espalhando no Brasil inteiro. Eu tenho viajado, eu fui da Amazônia ao Rio Grande do Sul, estive no centro, na Palma de Tocantins. Do mesmo jeito que o povo brasileiro me entusiasma em todos esses lugares, a arte que estão distribuindo para esse povo é de quarta categoria. E estão nivelando pelo gosto médio, atrás do mercado. Que industriais e comerciantes façam isso, tudo bem, mas os artistas, eu não sei se talvez vá ofender algum de vocês aqui, mas eu liguei à televisão outro dia e tive a pouca sorte que quando eu liguei, apareceu uma tal de uma banda Calypso. Olhe, eu vou dizer uma coisa, o negócio era o seguinte, eles disseram, para você, se você quiser me conquistar, você tem que suar. Eu já achei ruim, mas ele achou tão bom, o homem, que ele foi adiante, fazendo variações. Se você quiser me conquistar, você tem que suar. Se você quiser me conquistar, você tem que balançar. Se você quiser me conquistar, você tem que rebolar. Uou, 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 uou. Pois bem, aí meu neto chegou junto de mim, meu neto mais velho, vovô, você não perca tempo falando mal da banda Calypso, não, porque tem coisa muito pior. Quer que eu lhe mostre? Não, você imagina, pior do que isso, eu sei lá se isso é contagioso, pode pegar, não é? Então, é isso que eu estou dizendo, estão aviltando.
Então aviltou na música brasileira. Eu cheguei há pouco tempo em São Paulo e estava na primeira página uma matéria, não sei se está dando para ler aí, Preferência Nacional. Sabe o que é? A banda Calypso. Bom, mas eu ainda aceitei. Mas repare, olha, esse cidadão, eu vou dizer uma coisa, eu não digo que ele vai ouvir reclamação minha até eu morrer, não, porque eu não pretendo morrer. Mas ele vai morrer e eu vou fazer um discurso na cova dele e é contra. Tá certo? Porque, olha, repare o que ele diz, é um homem chamado, eu digo o nome dele em todo canto, Eduardo Miranda. Esse sujeito, eu não digo nem encontro ele. Ele vai ver o que é bom para a tosse. Repare o que ele disse. A Calypso é a verdade do povo brasileiro. Olha, eu considerei isso um insulto pessoal a mim. A verdade do povo brasileiro, não é uma coisa insultuosa essa. A Calypso é a verdade do povo brasileiro. O Chimbinha é um guitarrista genial. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu sou um escritor brasileiro. Meu material de trabalho é a língua portuguesa. Então, se você gasta um adjetivo genial, se você gasta com Chimbinha, o que é que eu vou dizer de Beethoven? Não é? Não pode não se pode gastar uma palavra dessa dele. Chimbinha é um guitarrista genial. Ao mesmo tempo que são musicalmente interessantes, olha, eu acho musicalmente interessante, eu acho Mozart. A banda Calypso eu não acho não. Ao mesmo tempo que são musicalmente interessantes, eles têm uma coisa, isso foi o que mais me insultou, eles têm uma coisa super brega, que é a cara do Brasil. Tá bom. Olha, eu ainda vou encontrar esse homem. Eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer a ele, olha, eu só não digo a você quem é que tem cara super brega, porque eu tenho um grande respeito, carinho e admiração pelas mulheres, e sua mãe não tem culpa nenhuma das besteiras que você diz. Não é? Porque dizer que a cara... Então eu quero dizer a vocês, a cara do Brasil nem é a Chimbinha, nem é a banda Calypso, nem é a super brega. A cara do Brasil são vocês, sou eu, e são sobretudo esses músicos e bailarinos que eu mostrei aqui. E a cara deles é a cara do Brasil é muito bonita, é essa que está aí. Eu fiz questão, botei bailarinos negros, brancos, mestiços, e nos músicos também a composição é a mesma. A música que a gente faz procura pegar as vertentes principais da cultura brasileira, porque essa que é a cara do Brasil verdadeiro e profundo, que eles podem trair, aí aviltar à vontade, mas essa permanece, porque é maior do que eles todinhos. Muito obrigado pela atenção. Fiz muita coisa nessa vida. Até advogado eu já fui. Olha, que me perdoe se tiver aqui alguém que é advogado ou que tem vocação para direito. Não leve a mal o que eu vou dizer, não. Eu estou falando do problema pessoal. No meu tempo, não havia essas opções que tem hoje, não. No meu tempo só tinha 3 opções: medicina, direito e engenharia. Quem era bom em conta de somar ia ser engenheiro. Não é o meu caso. Eu faço uma conta de somar 4 vezes, dá 4 resultados errados. Cada um diferente do outro. Bom, quem gostava de abrir barriga de lagartixa de manhã ia ser médico. Não gosto. E quem não dava para nada ia fazer direito. Meu caso. Bom. Grande amiga minha, que é jornalista, uma vez me perguntou qual tinha sido o dia mais importante da minha vida. E eu disse que não teria dúvida de escolher 6 de janeiro de 1948. Porque foi nessa data que eu, com alguns meses de namoro com a minha atual mulher, Zélia,
eu pedi Zélia em casamento a ela e ela concordou. E esse foi o dia que praticamente mudou minha vida toda, inclusive eu que vivia com a tendência para a tragédia. Todas as minhas peças anteriores a Zélia são peças trágicas. E Zélia foi quem, como eu repeti outro dia, a ela própria, numa dedicatória que fiz, ela foi quem permitiu a irrupção em minha vida do galope do sonho e do riso a cavalo. Eu tive a impressão que meu coração e meu sangue se desataram, se abriram para o mundo, e inclusive para a alegria do mundo. A minha mulher que está ali, houve um caso curioso com ela. Quando o povo me chamava de feio, ela que... a sorte dos homens como eu é que a mulher bonita às vezes tem um mau gosto desgraçado. Não é o caso dela. Vocês acreditam que aquele esplendor que ali está, ela se encantou comigo antes de eu me encantar com ela. A primeira vez que ela me viu, eu não dei nem cartaz. Repare que atrevido mesmo. Ela encantada para meu lado, e eu não dei nem bola, não dei a menor importância. É porque ela era muito pequena, ela tinha 13 anos nesse tempo. E eu já tinha 17, aí eu nem olhei para ela. E ela disse que toda encantada para mim foi no cinema que a gente se encontrou. 4 anos depois, aí ela já estava com 16 anos. Olhe, vocês não podem imaginar que beleza. Aí eu vinha numa rua que tem lá no Recife, chamada Rua Nova. Quando eu olhei, a rua estava toda iluminada. Era ela, com esses olhos agateados dela, estava iluminando a rua toda. Aí eu fiquei encantado. Eu cheguei em casa, eu disse à minha irmã Germana, eu disse, hoje, na Rua Nova, uma galeguinha maravilhosa, linda, olhou para mim com cara de alma que está pedindo reza. Aí Germana disse, deixe de ser convencido, que uma mulher bonita desse jeito não vai... Eu disse, estava. Pois bem, uns 3 ou 4 dias depois, vejam as coisas como tem que ser. Ela estava na igreja, na calçada da igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Rua Nova. Só podia ser, foi um presente da Compadecida para mim. Pois bem, aí ela estava lá, aí chegou minha irmã e disse, Ariana, é verdade mesmo. A galeguinha que você disse, chama-se Zélia, é irmã de uma colega de trabalho minha. E minha colega de trabalho disse que ela é toda encantada com você. Que beleza. Aí eu digo, não, agora não me escapa mais não. Aí, alguns dias depois, eu vinha na Avenida Guararapes, quando olhei, ela estava na fila de ônibus. Aí eu me aproximei dela, Zélia, eu já sabia o nome dela. Zélia, você se incomoda de me conhecer assim, sem ninguém nos apresentar? Ela disse, não, ela era meio atiradinha também. Aí quando foi alguns dias depois, ela me mandou convidar para eu ir para uma festa. Aí lá dançamos a noite todinha e foi aí que começamos a namorar. Era o dia 20 de agosto de 1947. E até hoje não acabou, nem vai acabar, nunca. Foi paixão mesmo. A velhice não pôde, nem a morte vai poder. Tá certo? Foi amor pro resto da vida. Eu tenho orgulho. Chegar aos 84 anos assim, animoso e bem-humorado. E eu me orgulho.
Não vem pra fazer barulho, vem só dizer e com satisfação. Queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. E se aqui estamos cantando esta canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que o cupim não rói.